Olá, bom dia, amigos, amigas, sejam bem-vindos a essa live, pessoal. Hoje é diferente, porque imprevistos às vezes acontecem e a gente precisa se adaptar, não é? Então, por um imprevisto, eu não estou podendo fazer essa live, mas estou aqui gravando essa leitura para que não deixemos de fazer a nossa parte aqui e que não falte nenhum dia dos 365 dias fora da caixinha. Então eu peço que você feche seus olhos, eleve seus pensamentos ao Senhor com gratidão, com amor, com alegria, porque Ele tem cuidado de tudo. E vamos orar para que a leitura traga o resultado prático para nossas vidas, para que possamos viver essa palavra. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigada, Senhor, por este momento em que podemos aqui viver a Tua palavra, experimentar da Tua presença em nós, para nós, sobre nós. Deus amado, te pedimos que nesse momento nos capacite, Senhor, para a leitura da palavra, para a compreensão, para a revelação no Teu Santo Espírito, Senhor, através do Teu Santo Espírito, o quanto que o Senhor quer nos levantar, nos usar nessa geração, para brilharmos a luz de Cristo, Senhor. E essa é a nossa oração. Abençoa essa leitura, Pai, mesmo que à distância, mas abençoa, Pai. Para a glória do Teu nome, toca Teus filhos e filhas, em nome de Jesus. Amém. Vamos ler então 1 Reis, capítulo 1, 1 Coríntios, capítulo 4. Iniciando agora, versículo 1 de 1 Reis, capítulo 1. O rei Davi havia envelhecido, estando já com idade muito avançada. Por mais que lhe agasalhassem com cobertas, seu corpo não se aquecia. Sugeriram-lhe então seus servos: procure-se para o Senhor nosso rei uma jovem virgem que assista ao rei e cuide dele. Ela dormirá ao seu lado e assim o Senhor nosso rei se aquecerá. Procuraram, pois, em todo o território de Israel uma jovem bela e acharam Abisag, uma sunamita, e a conduziram ao rei. A jovem era sobremaneira formosa e dedicada, cuidava do rei e o servia, mas o rei não teve relação sexual com ela. Ora, Adonias, cuja mãe se chamava Agite, começou a divulgar: sou eu que vou reinar proximamente. Arranjou para si carro e cavalos, além de 50 guardas que corriam diante dele. Seu pai, enquanto viveu, não o repreendeu, questionando: por que fazes isso? Ele era também um homem extraordinário e belo, e havia nascido depois de Absalão. Adonias, pois, entrou em entendimento com Joabe, filho de Zeruia, e com o sacerdote Abiatar, que tomaram partido de Adonias e o apoiaram. Mas os sacerdotes Zadok e Benaia, filho de Joiada, o profeta Natã, Simei, Rei e a guarda especial de Davi não seguiram a Adonias. Certa vez, quando Adonias imolou ovelhas, bois e bezerros cevados junto à rocha de Zoelete, nas proximidades de Enrogel, convidou todos os seus irmãos, os filhos do rei, e todos os homens de Judá que serviam ao rei como conselheiros, mas não convidou o profeta Natã, nem Benaia, nem os valentes, nem seu irmão Salomão. Natã questionou então a
filho de Agite, proclamou-se rei sem que o nosso senhor Davi fosse comunicado? Pois então presta atenção ao conselho que passo a dar-te, a fim de que salves a tua vida e a de teu filho Salomão. Vai depressa ter com o rei Davi e indaga-lhe: Senhor meu rei, porventura não juraste a esta tua serva: Salomão, teu filho, reinará depois de mim, e é ele que se sentará no meu trono? Com que autoridade Adonias se denominou rei? E enquanto ainda estiveres lá, falando com o rei, entrarei depois de ti e apoiarei as tuas reivindicações. Então, Batseba dirigiu-se aos aposentos do rei já idoso, onde a virgem de Sunem, Abisag, zelava por ele. Batseba se ajoelhou e se prostrou diante do rei, e o rei lhe indagou: Que desejas? Ela prontamente respondeu-lhe: Meu senhor, juraste a esta tua serva por Yahvé teu Deus? Teu filho Salomão reinará depois de mim, e é ele que se sentará no meu trono. Ora, eis que agora Adonias proclamou-se rei, e tu, senhor meu rei, nem ficaste sabendo disso. Adonias imolou grande número de bois, bezerros, cevados e ovelhas, e proclamou-se rei, e tu, senhor meu rei, nem ficaste sabendo disso. 19. Adonias imolou grande número de bois, bezerros, cevados e ovelhas, e convidou todos os filhos do rei, como também o sacerdote Abiatar e Joabe, general do exército, mas não convidou o teu servo Salomão. No entanto, é para ti, Senhor, meu rei, que todo Israel dirige o seu olhar, para que lhe indiques pessoalmente quem haverá de sentar-se depois de ti sobre o trono que te pertence, ó meu Senhor e Rei. De outro modo, assim que o Rei, meu Senhor, descansar na companhia de seus antepassados, eu e o teu filho Salomão seremos julgados e tratados como traidores. Ela ainda estava argumentando com o rei quando chegou o profeta Natã. E anunciaram ao rei: O profeta Natã deseja ver o rei. Ele se aproximou do rei e se prostrou diante dele com o rosto em terra. Então declarou Natã: Senhor meu rei, acaso afirmaste: Adonias reinará depois de mim e sentar-se-á no meu trono? Porquanto ele desceu hoje para imolar grande quantidade de bois, bezerros cevados e ovelhas, tendo convocado todos os filhos do rei, os oficiais do exército, e exclamou: Viva o rei Adonias! Mas não convidou a mim, teu servo, nem o sacerdote Zadok, nem Benaia, filho de Joiada, nem teu servo Salomão. Porventura isto aconteceu por ordem do Senhor meu rei, sem que tenhas informado a teus servos mais próximos quem sucederia no trono ao Senhor meu rei? Então prontamente o rei Davi ordenou: Chamai para mim Batseba. E ela entrou e postou-se em pé diante dele. Em seguida proferiu o rei um juramento: Juro por Yahvé, o nome do Senhor, o qual me livrou de todas as adversidades, que certamente ainda hoje mesmo vou executar o que prometi em o nome do Senhor, o Deus de Israel. Eis que o meu filho Salomão me sucederá como rei e ocupará o meu trono em meu lugar. No mesmo instante, Batseba prostrou-se com o rosto rente ao chão e, ajoelhando-se perante o rei, exclamou: Viva para todos sempre o rei Davi, meu senhor. Logo depois o rei Davi ordenou: Chamai para mim o sacerdote Zadok, o profeta Natã e Benaia, filho de Joiada. Assim que eles se apresentaram ao rei, ele os orientou dizendo: Tomai convosco os conselheiros do vosso rei, fazei com que meu filho Salomão monte sobre minha mula e conduzi-o até Gion. Ali o sacerdote Zadok e o profeta Natã o ungirão rei sobre todo Israel. Nesse momento tocareis o shofar
a trombeta e bradareis: Viva o rei Salomão! Depois tornareis a subir atrás dele, e ele virá a sentar-se no meu trono, e passará a reinar em meu lugar, pois foi a ele que instituí governantes sobre todo Israel e Judá. Benaia, filho de Joiada, declarou ao rei: Amém, assim seja, e que Yahvé, o Deus do rei, meu senhor, confirme isso. Assim como Yahvé permaneceu com o rei, meu senhor, de igual modo esteja ele com Salomão, a fim de que ele exerça um reinado ainda mais portentoso que o reinado de meu senhor, o rei Davi. Desceram, portanto, os sacerdotes Zadok, o profeta Natã, Benaia, filho de Joiada, os queretitas e os peletitas, e convenceram Salomão a montar a mula particular do rei Davi e o escoltaram até Giom. O sacerdote Zadok apanhou na tenda o chifre com óleo sagrado e ungiu Salomão. Logo depois tocaram o chofar, trombeta, e todo o povo bradou: Viva o rei Salomão! Em seguida todo o povo se organizou e subiu atrás dele, tocando flautas e celebrando com tanta animação que o chão tremia com o barulho da multidão. Adonias e todos os seus convidados foram informados sobre o que estava acontecendo pouco antes de terminarem o banquete que haviam servido. Assim que Joabe ouviu o toque do chofar, indagou assustado: O que significam esses brados e esse alvoroço na cidade? Estava ainda a falar quando chegou Jonatas, filho do sacerdote Abiatar, e Adonias o recebeu com estas palavras: Entra, pois és homem honesto e certamente trazes boas notícias. Diante disso, Jonatas lhe replicou: De fato, o rei Davi, nosso senhor, acaba de proclamar Salomão rei. O rei mandou junto com ele os sacerdotes Zadok, o profeta Natã, Benaia, filho de Joiada, os queretitas, os peletitas, e eles o fizeram montar a mula particular do rei. A seguir, os sacerdotes Zadok e o profeta Natã o ungiram rei junto à fonte de Giom. De lá eles retornaram celebrando e gritando de alegria, e a cidade está sob grande tumulto e exaltação. É precisamente esse o barulho que acabais de ouvir. Além disso, Salomão já está sentado no trono real, e até mesmo os servos e oficiais do rei já foram saudar e felicitar o rei Davi, nosso Senhor, auspiciando: Que teu Deus glorifique o nome de Salomão mais ainda que o teu, e que ele engrandeça seu trono mais do que o teu. E o rei curvou-se reverentemente sobre seu leito e exclamou: Bendito seja Yahvé, Deus de Israel, que permitiu que meus olhos vissem hoje um de meus descendentes sentar-se sobre o meu trono. Então todos os convidados de Adonias entraram em pânico. Levantaram-se depressa e cada qual partiu para um lado. Adonias, temendo Salomão, levantou-se e foi se agarrar aos chifres do altar. O fato foi comunicado a Salomão com estas palavras: Eis que Adonias ficou apavorado com o que o rei Salomão poderia lhe fazer, e se agarrou às pontas do altar, suplicando: Que o rei Salomão me jure que não mandará acabar com a vida deste seu servo ao fio da espada. Então Salomão garantiu: Se ele se portar como uma pessoa leal, nem sequer um de seus cabelos lhe será arrancado. Todavia, se for surpreendido agindo desonestamente, ele certamente pagará com a própria vida. E o rei Salomão ordenou que alguns soldados fossem até ele e o fizessem descer do altar. E Adonias foi trazido à presença do rei e curvou-se solenemente diante da majestade de Salomão, que lhe ordenou: Vai em paz para a tua casa. 1 Coríntios 4. Portanto, todas as pessoas devem nos considerar servos de Cristo, encarregados dos mistérios de Deus. Além disso,
O que se requer de todos aqueles que têm essa responsabilidade é que vivam fielmente. Quanto a mim, pouco me importa ser julgado por vós ou por qualquer tribunal humano. Em verdade, nem eu tampouco julgo a mim mesmo, porquanto ainda que esteja consciente de que nada há contra mim, nem por isso me justifico, pois quem julga é o Senhor. Assim, nada julgueis antes da hora devida. Aguardai até que venha o Senhor, o qual não somente trará à luz o que está em oculto nas trevas, mas igualmente manifestará as intenções dos corações. Então, nesse momento, cada pessoa receberá de Deus a sua recompensa. Irmãos, apliquei essas verdades a mim e a Apolo por amor de vós, para que por nosso intermédio aprendais a não ir além do que está escrito, de maneira que nenhum de vós se encha de orgulho a favor de um contra o outro. Pois quem é que te faz destacado em relação aos demais? E o que tens que não tenhas recebido? E se o recebeste, então qual o motivo do teu orgulho? Como se não o tiveras ganho? Já tendes tudo o que desejais, já estáis ricos. Conseguistes vos tornar reis, e isso sem nós. Quisera muito eu que verdadeiramente reinasseis, para que também nós reinássemos convosco. Porquanto, a mim parece que Deus nos colocou a nós, os apóstolos, em último lugar, como condenados à morte, pois viemos a ser como um espetáculo para o mundo, tanto diante de anjos como dos seres humanos. Nós somos loucos por causa de Cristo. Todavia, vós sois os sábios em Cristo. Nós somos os fracos por causa de Cristo, mas vós sois fortes. Vós sois respeitados, contudo, nós somos desprezados. Até hoje, estamos passando fome, sede e necessidade de roupas. Somos afrontados e esbofeteados e não temos morada certa. Nos afadigamos de trabalhar arduamente com as próprias mãos. Quando somos ofendidos, abençoamos. Quando perseguidos, não revidamos. Quando caluniados, respondemos fraternalmente. Até esse momento, somos considerados a escória da humanidade, o lixo do mundo. Não vos escrevo dessa forma com a intenção de vos envergonhar, mas para vos advertir como a meus filhos amados, pois ainda que venhais a ter 10.000 tutores em Cristo, não teríeis, entretanto, muitos pais, porquanto em Cristo Jesus eu mesmo os gerei por intermédio do Evangelho. Sendo assim, suplico-vos que sejam meus imitadores. Por esse motivo, vos estou enviando Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos trará à lembrança o modo como vivo em Cristo Jesus, em conformidade com o que eu ensino por toda parte em todas as igrejas. Alguns de vós se tornaram arrogantes, como se eu não fosse mais visitar-vos. Contudo, em breve irei visitar-vos, se o Senhor permitir. Então saberei não apenas o que estão falando esses soberbos, mas que poder eles realmente têm. Porque o reino de Deus não consiste de palavras, mas de poder. O que proferis? Devo ir visitar-vos com a vara da disciplina ou com amor e espírito de mansidão? Chegamos à leitura de 1 Coríntios 4. E agora o nosso SOAP e comentários. Bem, agora vamos ao SOAP. Tive um problema aqui porque eu estou gravando pelo celular, mas, bom, eu quero aqui fazer com vocês o SOAP e observar aqui, #a fraqueza de Davi, fraqueza física, não é? O corpo dele já avançado em anos e ele sentia muito frio.
Vimos também a ascensão de Salomão como rei, a tentativa de golpe, #tentativa de golpe, até para ali tomar o lugar de Salomão. O Adonias, ele se junta com a trupe do barulho e tenta, fazer ali de uma forma... Não foi legal, Não foi legal. A presunção de Adonias, querendo mesmo tomar para si o que não lhe pertence, não é? Então, olha aqui, até esse Adonias, ele era o 4º filho de Davi. E diante de, olha só, os outros 3, Absalão, Xileabe e Aminon, estavam mortos. Então, aqui seria o momento mesmo, pela sucessão natural, o mais velho que tinha seria o Adonias. E isso me lembra também o quanto que o Senhor, ele inverte muitas vezes a ordem das coisas, porque o julgamento dele é de acordo até mesmo com o coração. Vimos que o Adonias, ele não submeteu a seu pai até essa vontade, E esse ato ele estava fazendo no oculto ali. Por isso que eu falo de golpe. Porém, a Batseba, junto com os que realmente, estavam ali ao lado de Davi, foram contar toda a tramóia. E assim foi desmascarado, ok? E vimos também em Coríntios a importância de nossa fidelidade, de nosso comprometimento, da responsabilidade do servo, da serva, e o poder, que é o poder que ele acompanha aqueles também que decidem servir ao Senhor. O poder, mas também vimos a abundância em Cristo. Você já é rica, minha amiga, você já é rico, meu amigo. Você já é rico, você já tem tudo, ainda que para a tua carne venha eventualmente, ou às vezes, como eles disseram, estamos passando falta de roupas e etc. Mas a amplitude desse poder em Deus, eu creio que é o que os sustenta, os dá forças, até para, vou visitar vocês, Eu vou ver quem que é quem aí no meio, então a revelação de quem são aqueles verdadeiramente fiéis um dia vem. E eu espero que você tenha recebido essa palavra com o coração aberto, cuidando também daquilo que Deus te deu e buscando a partir de hoje, de forma prática, aplicação de que você viva isso, esse poder, essa abundância, ainda que para a matéria, o corpo, o natural, o mundo natural, hajam circunstâncias imprevistas, ainda que hajam lágrimas, ainda que haja momentos, que estes momentos eles existam em nossas vidas. O poder de Deus, ele se aperfeiçoa em nós, e a palavra diz que se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Obrigada, amados. Vamos orar então. Fecha teus olhos e leva teus pensamentos ao Senhor. Senhor Deus, te agradecemos pela leitura da tua palavra, pelo poder manifesto em nós e para nós, Pai, através de nós. E apesar de qualquer falta, na verdade, apenas a matéria sente essa
carência, mas em tudo, Pai, temos plenitude. Temos plenitude de amor, de alegria, de força, de paz. Em Cristo, Senhor, somos mais que vencedores. E te agradecemos por toda essa abundância que o Senhor nos reserva, nos garante. Sê conosco, Pai, e dá um dia de sucesso, de vitórias, de conquistas, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, para a honra e glória do Teu santo nome, Pai. Essa é a nossa oração. E te entregamos nossas vidas, Pai. Cuida de tudo. Cuida, Pai, para a glória do Teu nome. Assim seja feito. Amém. Graças a Deus. Obrigada. Tamo junto. Se Deus quiser, amanhã pessoalmente, mas se não, sabe que eu sempre vou dar um jeito, para que a gente não deixe de ler a palavra 365 dias fora da caixinha. Um abraço, fica com Deus. Tchau, tchau.